Olá, boa noite, eu sou o Paulo, professor de Química aqui do Vou Passar. Antes de começar, você pode baixar esse material aqui que eu preparei para você para acompanhar a aula melhor, ok? Sobre combustíveis com algumas questões comentadas. Então vamos lá. Os combustíveis estão muito ligados no nosso dia a dia, desde a hora de cozinhar até a hora de a gente se locomover nos carros, ônibus. A gente precisa de um combustível. E o que é esse combustível? O combustível ele reage com um comburente em uma reação de combustão, nos dando energia na forma de calor. Então, a reação de combustão é uma reação formada através de um combustível e de um comburente, que na maioria das vezes é o oxigênio, formando produtos que dependem do combustível utilizado. Mas é um produto e água. Então, esse combustível ele vai nos dar energia na forma de calor. Por exemplo, na hora que você vai cozinhar, você liga seu fogão a gás. Então, o gás propano-butano que vem de botijão ou que vem encanado, ele é seu combustível. E o oxigênio que está no ambiente, ele é o comburente, formando aquela chama, aquele fogo, lhe dando energia na forma de calor. E no carro da mesma forma. Só que o combustível vai ser a gasolina, ou o gás liquefeito de petróleo, o GLV, o álcool, o etanol. Então, existem diversos tipos de combustíveis. E a gente tem algumas classificações nesses combustíveis. A primeira que a gente vai falar é os combustíveis fósseis e os combustíveis renováveis. Os combustíveis fósseis são aqueles de origem fóssil. Aqueles que a gente obtém através da decomposição de matéria orgânica durante milhões e milhões de anos em condições de alta temperatura e alta pressão. Então, esses combustíveis fósseis, eles não são renováveis. Na hora que esse combustível acabar, eu não tenho mais como produzi-lo, ok? Então ele é extraído, como o petróleo, o carvão. O petróleo é o mais famoso, obtido através da decomposição, através de alta pressão e alta temperatura pela formação geológica da Terra. Então o petróleo, na hora que ele acabar, eu não vou ter mais essa fonte mineral, essa fonte energética. Outro combustível, os combustíveis renováveis são diferentes, são produzidos através de algum meio natural, onde eu posso produzir continuamente através do replantio de plantas, por exemplo, como o etanol da cana-de-açúcar, que eu produzo uma vez e posso continuar plantando a cana-de-açúcar ou outros vegetais que vão me dar carboidrato para a produção do álcool. Okay? No Brasil, o álcool é produzido através da cana-de-açúcar e é um dos combustíveis renováveis mais utilizados no nosso país. Outra classificação que a gente pode ter dos combustíveis e da combustão, okay? Aqui em relação à combustão, é sobre a combustão completa e incompleta. A combustão completa é aquela onde eu tenho o oxigênio suficiente para reagir totalmente com o meu combustível, dando como produto o dióxido de carbono e a água. Então, toda combustão completa ela vai me dar como produto CO2, dióxido de carbono e água. Aqui eu tenho um exemplo da combustão completa do gás metano, CH4. Então, o CH4, um mol de CH4, vai reagir completamente com 2 mols de gás de oxigênio, produzindo 1 mol de CO2 e 2 mols de água. Porém, quando eu não tenho essa quantidade de oxigênio disponível, quando eu não tenho tanto oxigênio disponível, eu vou ter reações de combustão incompleta ou parciais. E eu tenho 2 tipos. Uma, eu vou ter como produto o monóxido de carbono, que é muito mais tóxico do que o dióxido de carbono, e outro, a fuligem. Quando eu tenho uma quantidade menor do que para combustão completa, eu vou formar o monóxido de carbono. Aqui eu tenho, para o metanol, 3 meios de oxigênio e eu vou produzir o monóxido de carbono e 2 mols de água. Quando eu tenho menos oxigênio ainda, eu vou produzir isso a gente chama de fuligem, que são partículas de carbono que saem e elas são extremamente tóxicas quando respiradas. Isso aqui a gente pode perceber quando a gente vê um carro com algum problema, onde eu vou ter pouco oxigênio disponível no motor e a combustão dentro desse motor ocorre incompleta. E no escapamento a gente vê aquela fumaça preta saindo.
Essa coloração é típica da fuligem produzida por uma combustão incompleta. Por isso que os carros têm que passar sempre por um tipo de revisão, para que a gente obtenha sempre uma combustão completa, que aí vai produzir um gás menos tóxico. Continua sendo tóxico, mas é bem menos do que o monóxido de carbono e do que o carbono. Agora a gente vai falar um pouco sobre o petróleo e alguns combustíveis renováveis. O primeiro combustível que a gente vai falar não é bem um combustível, é a matéria-prima para a obtenção de vários combustíveis, que é o petróleo, que é de onde a gente tira grande parte dos combustíveis fósseis que a gente utiliza. Então, o petróleo, se a gente tira grande parte, vários combustíveis, então ele é uma mistura. O petróleo é uma mistura de hidrocarbonetos. Então, dele a gente vai ter diversos hidrocarbonetos ali misturados. O petróleo a gente encontra a profundidades imensas, tanto em terra, em continente, quanto em mar. Então, o petróleo ele não está em cavernas gigantes embaixo da terra. Ele está incrustado dentro da rocha, como se a rocha fosse uma esponja e ele fosse uma água, ou ele tivesse incrustado dentro dessa esponja. Quando você suga alguma coisa da esponja, você consegue obter esse líquido, porque dentro dessa esponja tem vários espaços, que a gente chama de poros. E ela vem porque a permeabilidade, que é a ligação entre esses poros. Então, onde o petróleo está, que é chamado rochas reservatórias, são rochas com grande porosidade e com permeabilidade. Então, esses poros dessas rochas, eles têm ligação que fazem com que a gente consiga obter esse óleo de profundezas tão grandes. Okay? Então, esse petróleo, a gente tem que tratar ele de alguma forma. Porque quando a gente tira ele debaixo da terra, ele vem com água, com matérias orgânicas, como pedras, por exemplo, e a gente depois precisa separar a mistura que ele é composto. Então a gente precisa utilizar o quê? Métodos de separação de mistura. O primeiro que a gente usa é filtração. Por quê? Porque a gente precisa tirar desse líquido oleoso, menos denso do que a água, tá? Esse óleo, as pedras, os cascalhos que estão ali, que vieram com ele. Então a gente usa filtração, um método de separar líquido de sólido. E depois a gente tem que utilizar uma decantação, porque muitas vezes esses óleos têm água emulsionada, ou água junta dele mesmo. Então a gente deixa esse petróleo parado, sob a ação da gravidade, para que essa água que está emulsionada ou esteja junto do petróleo, ela desça, por ser mais densa do que o petróleo, e o petróleo fique na superfície. Então, outro método de separação, a decantação. E por último, com o petróleo limpo, a gente precisa obter tudo que a gente conseguir dele. Todos os combustíveis, todos os óleos lubrificantes, o piche utilizado em asfalto e está ali dentro daquela matéria-prima. Então, como é que a gente consegue obter isso? Através de outro método de separação, que é a destilação. Por quê? Porque todos esses ingredientes dessa mistura possuem pontos de ebulição diferentes. Então, a gente vai separar essa mistura através do ponto de ebulição de seus constituintes. Então, dentro do petróleo, a gente vai tirar gases, que tem pontos de ebulição baixo. A gente vai tirar líquidos, como a gasolina, e óleos, como os óleos lubrificantes, como o diesel. E que estrutura a gente utiliza? A estrutura do refino ou da destilação do petróleo. Quando a gente fala em refinaria, a gente fala principalmente no método de destilação do petróleo, que é utilizado, na sua grande maioria das vezes, uma torre chamada de torre de refino ou torre de destilação, onde de baixo para cima a gente tem uma diminuição da temperatura. Aqui abaixo a gente tem uma fornalha, onde a gente vai aquecer a altas temperaturas, aproximadamente 400, 500 graus Celsius, esse óleo. E quando a gente aquece, todas essas misturas, esses constituintes dessa mistura vão se separar. De baixo para cima, essa temperatura vai diminuir. Então aqui embaixo eu tenho 500 graus Celsius. Logo acima eu tenho 200 graus Celsius. Aqui eu tenho 150 e aqui em cima abaixo de 50, 30 graus Celsius. Então aqui embaixo eu vou ter tudo que for mais pesado. Tudo que o ponto de ebulição for abaixo ou próximo a 400 graus Celsius. Tem o piche e tem óleos combustíveis, óleos lubrificantes.
Acima dessa região de 400 graus Celsius, eu vou ter aproximadamente 300, 250, 300 graus Celsius, onde vão ficar aquelas substâncias mais leves do que a anterior, com ponto de ebulição menor, que vão ser o óleo diesel, por exemplo, outros óleos lubrificantes mais leves. Acima, eu vou ter uma temperatura aproximadamente 150, 100 graus Celsius, onde eu vou ter o querosene de aviação, aqui é o combustível que é utilizado nas aeronaves. Acima disso, eu vou ter temperatura aproximadamente 70 graus Celsius, onde eu vou obter a gasolina, que a gente utiliza nos carros, e vou obter também o nafta. Nafta é a matéria-prima que a gente utiliza principalmente na obtenção de fibras e de plástico. Então, os plásticos a gente também obtém a partir do petróleo. E acima, abaixo de 50 graus Celsius, a gente tem os gases. O propano, o butano, que a gente utiliza no botijão de gás, ok? O metano, ok? Então, de baixo para cima, a gente tem uma diminuição, tá? Aqui embaixo, alta temperatura, e em cima, temperatura menor. Então, isso aqui é uma destilação fracionada. Então, eu tenho várias temperaturas nessa torre, de onde eu vou obter os vários constituintes do petróleo a partir do seu ponto de ebulição, ok? O que separa essas regiões são chamados de pratos, onde eles são furados, onde o vapor daquela região mais quente passa para uma região mais fria, e tudo que for líquido àquela temperatura vai condensar e vai ser retirado através de canais nessas regiões, ok? Então, o petróleo, se você observar bem, a grande maioria dos constituintes dele a gente utiliza para queimar. Então, muitos pesquisadores dizem que isso é um uso não nobre do petróleo. Por quê? Porque a gente já tem outras substâncias que a gente pode utilizar como combustível. E o petróleo nos vale muito para a produção de outros meios, de outras coisas que a gente precisa muito, como o plástico. E a gente não tem uma saída tão eficiente quanto a dos combustíveis. Então, a queima do petróleo é tida como uma utilização não nobre. A gente já pode não utilizar o petróleo para queimar. E, além disso, como a gente vê um combustível fóssil com grande quantidade de carbono, sua queima gera uma grande quantidade de poluentes. Então, a gente tira essa grande quantidade de petróleo e queima quase 90% dela, jogando para a nossa atmosfera uma grande quantidade de gases que provocam o efeito estufa. A partir de agora a gente vai ver outros combustíveis, mas agora os renováveis, o etanol e o biodiesel. O etanol é obtido através de carboidratos vegetais, pode ser dos mais diversos possíveis. No Brasil a gente utiliza a cana-de-açúcar. A gente utiliza o extrato, o caldo da cana-de-açúcar para produzir o álcool. Nos Estados Unidos, por exemplo, utiliza-se o milho. Tudo isso depende das questões do país. Então, a gente vai, para a produção do etanol, a gente pega o carboidrato, os açúcares desses vegetais, então o extrato da cana-de-açúcar. Primeiro, passa por uma reação de hidrólise desse açúcar, porque a gente tem açúcares mais complexos, como a sacarose, e a gente precisa quebrar e hidrolisar em monossacarídeos, como a glicose e a frutose. E obtendo esses monossacarídeos, a gente coloca ele em contato com a levedura para que haja uma fermentação. Então, o que é essa fermentação? Essas leveduras vão consumir esses açúcares, produzindo gás carbônico e o álcool, produzindo um mosto, onde a gente vai ter resíduo e uma porcentagem de álcool que varia de 8 a 10% de todo o volume. Então, as reações, primeiro a hidrólise da sacarose, um disacarídeo, sacarose mais água, produzindo 2 monossacarídeos, no caso aqui, glicose e frutose. Quando a gente tem esses monossacarídeos, coloca junto uma levedura que vai ser responsável pela fermentação desses açúcares. Então, o monossacarídeo, glicose e frutose, mais a levedura, que vai formar o etanol e o gás carbônico. Então, essa reação de fermentação só vai ocorrer quando a gente coloca a levedura dentro dessa mistura, dentro desse sistema.
Dentro do mosto final, a gente vai obter álcool e um resíduo, o álcool etanol e o resíduo. Então, como é que a gente faz para obter só o etanol? A gente utiliza o método de separação, destilação fracionada, onde a gente vai obter, através da temperatura do etanol, da temperatura de ebulição do etanol, o álcool. Então, a gente aquece toda aquela mistura até a temperatura de ebulição do álcool. Ele vai evaporar, vai entrar em seu estado de vapor e logo após ele vai condensar, separando da mistura inicial. Há uma porcentagem aproximadamente de 9 a 10% do volume total. Okay? Então, depois desse processo de destilação, a gente vai ter um álcool com aproximadamente 96% de etanol, o resto água. E que para ser utilizado como combustível, a gente tem que passar por um processo de desidratação até obter um etanol com aproximadamente 99% de pureza. Agora a gente vai falar sobre o biodiesel, que é outro combustível de fonte renovável. Porém, o biodiesel também vem dos vegetais, porém ele vem dos óleos, de oleaginosas, da gordura vegetal. As gorduras vegetais são triésteres, certo? São triglicerídeos, em sua maioria são os triglicerídeos. Então a gente pode pegar gorduras vegetais, reagir com álcools, principalmente álcools de cadeia curta, certo? Como o etanol e o metanol. E aí, a partir dessa reação, a gente vai produzir o glicerol ou a glicerina como resíduo e a mistura de ésteres. Então, preste atenção, a gente tem aqui um triéster, que são os triglicerídeos e são, por sua vez, as gorduras vegetais, os óleos. Então, a gente tem aqui um triéster reagindo com álcool de cadeia curta, sob efeito de catalisador, ele vai produzir o glicerol e 3 monoésteres, certo? Então, a partir de um triéster, que são as gorduras, a gente vai produzir 3 monoésteres, ou uma mistura de ésteres, que será o nosso biodiesel. Ok? Então, essa reação é chamada de transesterificação, onde a gente, a partir de um éster, obtém outro éster diferente, certo? Então, na reação de transesterificação, a gente tem um éster reagindo com álcool, produzindo outro álcool, no caso do glicerol, e outro éster, ok? Então, lembrando que os triglicerídeos são óleos, em sua maioria a gente utiliza aqui no Brasil o óleo da mamona para obter o biodiesel, reagindo com álcool de cadeia curta, normalmente etanol ou metanol, produzindo glicerol como resíduo e a mistura de monoésteres ou mistura de ésteres, que é o nosso biodiesel. O glicerol é um resíduo que a gente consegue utilizar facilmente na indústria de cosméticos, por seu poder umectante e hidratante. Então, sabonetes é muito utilizado esse glicerol aqui, ok? Então, hoje a gente viu um pouco por cima, um pouco assim, de forma introdutória, a parte dos combustíveis, o petróleo como principal fonte de combustível fóssil, o etanol e o biodiesel, que são combustíveis renováveis muito utilizados no Brasil, certo? No Brasil está à frente, está muito à frente, muito desenvolvido em relação a esses combustíveis renováveis. Agora vem aí o professor Agenor falando sobre os combustíveis, sobre a questão energética na ótica da geografia. Ok? Então, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Estudem, baixem material. Então, até lá. Amiga arroba, você me conhece? Meu nome é Agenor, professor de Geografia. Hoje vamos rever algumas questões envolvendo a energia no planeta, o espaço energético mundial. Eu vou destacar com você as principais fontes de energia utilizadas no mundo. Mais ou menos aqui de 2015 para cá, os dados são aproximados. Para você ter uma ideia no geral dessa distribuição da chamada matriz energética mundial. Eu já tinha separado aqui, aproximadamente uns 30%, 35% de toda a energia utilizada no planeta é o petróleo.
algo em torno de 35%. A segunda fonte de energia mais utilizada no mundo é o carvão mineral. Carvão mineral contribui ou participa com algo em torno de 30%, 25%, de 25% a 30% de toda a energia utilizada no planeta. Carvão mineral. E a terceira maior fonte de energia utilizada no mundo é um derivado do petróleo, que é o gás natural. O gás natural. Esse restante aqui são os outros, as outras formas de obtenção de energia renováveis, como hidroelétrica, solar, eólica, e mesmo não renováveis também, como o mineral radioativo, né, urânio, a energia nuclear, ou até mesmo outros combustíveis fósseis, como petróleo e carvão, que é o exemplo do xisto betuminoso. Então, amiga arroba, o primeiro momento dessa aula é você perceber a importância da utilização dos combustíveis fósseis na energia do planeta. Algo em torno de 80% de toda a energia utilizada no mundo é através de combustíveis fósseis. Portanto, vamos focar nossa aula especialmente no petróleo e no carvão mineral. Alguns elementos geográficos da utilização e da problemática, da questão econômica, geopolítica, que envolve essas duas importantíssimas fontes de energia e polêmicas, obviamente. Para começar, vamos diferenciar geologicamente a origem do petróleo e do carvão. De antemão, eu coloquei uma escalinha geológica didática representando aqui toda a vida da Terra. Toda essas 4 colunas representa os 4,5 bilhões de anos da vida da Terra, aproximado do ponto de vista da origem geológica. Então, 4,5 bilhões de anos. Por que eu distribuí em 4 momentos e com espessuras diferentes? Porque aqui estão distribuídas as eras geológicas. São 4, generalizadamente, eras que a gente indica para você lembrar aproximadamente. A proporção do quadrante indica aproximadamente o tempo de duração de cada era geológica. A escala geológica, ela é sempre analisada de baixo para cima. As rochas mais antigas no mapa de geologia aparecem na parte de baixo da legenda. Por quê? É um princípio que a gente pode estabelecer como sendo da estratigrafia. Ou seja, num vale, se você tem o desgaste erosivo das encostas, os sedimentos sendo levados, carreados para baixo pela gravidade, se acumulando, vão formar uma camada. Tempos depois de estabilizado esse processo, uma nova fase erosiva de desgaste, aquela primeira camada vai ser sobreposta por uma segunda camada e assim por diante. Ou seja, se você fizer um corte geológico ali, a camada mais de baixo é a mais antiga. Daí a necessidade de você perceber a leitura da escala geológica de baixo para cima. Tá ok? Essa era que teve a maior duração durante toda a vida da Terra é a chamada Era do Pré-Cambriano. O Pré-Cambriano é a era que mais durou em toda a vida da Terra. São aproximadamente 4 bilhões de anos. 90% aproximado da vida da Terra foi pré-cambriano.
O pré-cambriano, para nós, na questão dos combustíveis fósseis, não nos interessa, mas é importantíssimo para se destacar e descartar. O pré-cambriano é a formação da crosta terrestre, é o arcabouço inicial dessa porção sólida da parte externa da Terra, tá certo? Então aqui você tem a formação da crosta terrestre, dos escudos cristalinos, rochas muito antigas, do pré-cambriano, magmáticas, metamórficas. Para nós interessa mais o pré-cambriano ao analisarmos, por exemplo, os combustíveis nucleares, por exemplo. O urânio, ele é originário daqui, bem como minerais metálicos, como ferro, manganês, o estanho, tá? A bauxita, que você extrai o alumínio. Então são originários nessa fase da vida da Terra. Então o pré-cambriano era que mais durou, formação da crosta e do escudo cristalino, onde você encontra os minerais metálicos, as rochas ornamentais também, como granito, mármore, tá ok? Essa segunda era que nós vamos trabalhar, a chamada Era Paleozoica, ou seja, vida antiga, importantíssima para nós com relação aos combustíveis fósseis. A Era Paleozoica durou menos que 10% da duração do pré-cambriano, uns 350 milhões de anos. O Paleozoico é marcado pela explosão da vida no planeta. Cardumes, anfíbios, os primeiros répteis, os primeiros insetos, as primeiras florestas de briófitas e pteridófitas. Humilhar meus amigos biólogos aí, certo? As florestas de musgos e samambaias, vamos generalizar, tá certo? Essa informação é importantíssima, porque essas paleoflorestas, bem como paleopântanos, vão ser soterrados, vai haver um processo de desgaste erosivo e de sedimentação muito intenso na Era Paleozoica. Soterrando essas florestas e pântanos antigos e essa matéria orgânica, ao longo de milhões de anos, com novas camadas sobrepostas, aumentando a pressão, o grau geotérmico, quer dizer, a temperatura lá embaixo, na matéria soterrada, vai transformar a matéria orgânica dessas florestas e pântanos em carvão mineral. Vai perdendo hidrogênio e oxigênio e vai aumentando o teor de carbono até originar o carvão mineral que é utilizado de forma intensa desde a Revolução Industrial há 200 anos atrás. Tá ok? Então, Era Paleozoica é a fase de formação do carvão mineral, do início da formação do carvão mineral, e soterrando florestas e pântanos em áreas continentais, ok? Eis a origem do carvão mineral. Inclusive, há até um período, uma subdivisão da Era Paleozoica, no caso, chamada de Carbonífero, portanto não é à toa, ok? A era seguinte, a Era Mesozoica, vida intermediária, ela vai durar uns 180 a 200 milhões de anos. Observe a espessura aqui para comparar, né, com as outras. Essa vida intermediária é marcada pelo domínio da superfície da Terra pelos grandes répteis. Além de ser a era dos dinossauros, o Mesozoico é fundamental, é quando se inicia o processo de fragmentação e divisão da Pangeia, do supercontinente que se acredita
que houve no passado. Essa fragmentação e essa deriva dessas porções vai originar os atuais continentes, o perfil, né? o desenho dos atuais continentes, das terras emersas do planeta. Aí você já faz a ponte, né? Com as teorias da deriva continental, por exemplo, da onde surgiu essa ideia do supercontinente que se fragmentou e migrou. O Mesozoico, ele é a fase, né? A era de formação do petróleo. O petróleo é mais recente que o carvão mineral. E a formação do petróleo é diferente. Enquanto o carvão mineral é formado inicialmente no Paleozoico, com soterramento de florestas em continente, o petróleo é mais recente, da era Mesozoica, e é formado em ambiente marinho. O petróleo, ele envolve o soterramento, a sedimentação de micro-organismos marinhos, o plâncton, zooplâncton, fitoplâncton, quer dizer, de origem animal ou vegetal, na qual o seu soterramento, também novas camadas, aumento da pressão, da temperatura ao longo de milhões de anos, transformou o plâncton em petróleo. O petróleo não é originário, então, de dinossauros, por exemplo, como se acredita popularmente. Ambiente marinho, mais recente que o carvão, soterramento de plâncton em mares, ok? Obviamente. E no caso do petróleo, existe jazidas de petróleo em áreas continentais em função de que a superfície do planeta já presenciou inúmeras transgressões e regressões marinhas em função das muitas fases de glaciação e períodos interglaciais. Ou seja, o mar já avançou e recuou muitas vezes ao longo da vida da Terra. Então, áreas que hoje são emersas no passado geológico foram mar. Daí a presença do petróleo, portanto, em terra. Ok? Vamos terminar, então, a nossa escalinha geológica didática, só reforçando. Carvão, Paleozoico, soterramento de florestas e pântanos. Petróleo, Mesozoico, soterramento de plâncton em mares rasos e, portanto, mais recente que o carvão mineral. Claro, não esqueça, carvão, estado sólido, petróleo, estado fluido, vamos dizer líquido, vai, tá certo? Para terminar nossa escalinha geológica, temos ainda a era Cenozoica, semi-recente. A era Cenozoica é marcada pelos últimos 70 milhões de anos. Não encontramos fósseis de dinossauros com menos de 70 milhões de anos. A emergência dos mamíferos, também marcada pelos choques das placas tectônicas, o início da formação das cordilheiras mais altas do planeta, como os Andes, o Himalaia. E, obviamente, nessa fase aí final do Cenozoico, nos últimos 5 milhões de anos, o desenvolvimento de nós, essa coisa fofa chamada seres humanos, que, por sinal, em 200 anos últimos, vem organizando uma nova era geológica. O impacto que o ser humano produz no espaço geográfico mundial e que está totalmente aliado à questão do uso dos combustíveis fósseis que estamos enfatizando, já nos permite pensar e até afirmar na criação de uma nova era geológica. Estamos vivenciando nos últimos 200 anos o chamado antropoceno. Portanto, amiga arroba, faça uma relação do colapso ambiental que é marcado, né, nessa fase antropocena,
exatamente pelo uso intensivo de fontes de energia altamente poluidoras, como carvão e petróleo. Você sabe muito bem, a queima desses hidrocarbonetos, além de emitir carbono, o CO2 para a atmosfera, retendo mais calor, quer dizer, acirrando o aquecimento global e causando uma série de impactos diferenciados. Temos também a emissão de enxofre na queima de carvão e petróleo. O enxofre, como você sabe muito bem, ele contribui na formação da chuva ácida. As principais áreas de chuva ácida do planeta coincidem com as principais áreas industrializadas, por exemplo. E outra coisa que não podemos esquecer com relação ao uso do petróleo em especial, porque o petróleo não é só usado como fonte de energia, ele é base para uma infinidade de produtos plásticos, por exemplo. A sociedade do plástico que se montou e que gera resíduos sólidos altamente longos em seu processo de decomposição, centenas de anos. Então, além da emissão de gases, temos também os resíduos que se acumulam, que não se decompõem em tempo hábil para nós, seres humanos. Além disso, enfocando o petróleo agora, eu queria utilizar o planisfério que a gente fez aqui para localizar algumas áreas importantes e, obviamente, geoestratégicas da existência do petróleo. A primeira área que eu quero marcar é onde você tem a maior exploração de área de petróleo e, obviamente, uma das maiores jazidas do mundo, que é essa região aqui do planeta, ó. Tão importante para vocês analisarem a dinâmica política internacional, que é o Golfo Pérsico, essa reentrância do Oceano Índico. O Golfo Pérsico envolve 3 grandes países de extensão territorial, que é o Irã, o Iraque e a Arábia Saudita. E outros 4 menores ao longo do Golfo, que é o Kuwait, o Catar, o Bahrein e também os Emirados Árabes Unidos, importantes países produtores de petróleo. E que hoje, com essa questão de ser um recurso não renovável, já vem até investindo em novas alternativas econômicas, que vai da agricultura ao turismo. É o caso de Dubai, por exemplo, onde você tem lá um centro de hotéis, de transformação da paisagem do deserto em até centros de esqui indoor, tá ok? Outra área importantíssima e altamente polêmica na questão atual é, obviamente, a Venezuela. A Venezuela possui uma das maiores jazidas de petróleo do planeta. Daí o foco e a informação e a desinformação sobre as questões políticas venezuelanas, onde temos grandes grupos internacionais e nações que muito dominam o comércio e o uso do petróleo, pressionando por alterações políticas nesse país. E para finalizar, amiga arroba, quero destacar essa porção do território brasileiro que vai do estado do Espírito Santo, na parte litorânea, até Santa Catarina, onde na primeira década do século XXI foi descoberta as jazidas do pré-sal, que coloca o Brasil como sendo um dos maiores detentores de jazidas do planeta, o que pode ser extremamente estratégico, pode ser extremamente importante para a sociedade brasileira. Tá ok, amiga arroba? Espero que tenha gostado da nossa dica, da nossa aula, e até a próxima!